Está no ar, Carreira e Suas Vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Carreira e Suas Vozes de hoje. Eu recebo um convidado muito especial que transformou paixão, transformou hobby em profissão e conhecimento com experiência sensorial. Falando diretamente de São Paulo, Daniel Místico, seja muito bem-vindo, querido. Muito obrigado, bom dia, Cláudia. O que é interessante é que eu falei sobre uma experiência sensorial, mas não falei sobre o que nós vamos falar. Então, eu vou fazer a apresentação do Daniel agora. Ele é um sommelier, construiu uma trajetória sólida no universo do vinho ao longo de mais de 2 décadas. Ele vai explicar para a gente o que é sommelier, mas ele teve atuação aí em vários restaurantes de alto padrão desde o ano 2000 e expandiu a sua presença por diferentes frentes no mercado, como todo bom empreendedor. Ele olhou para as lojas especializadas, para os centros de formação, para os produtores e importadores. Então, a sua missão sempre foi muito clara: aproximar as pessoas do vinho de forma sensível, leve e sem mistérios. Por isso que seu nome é místico, né? Perfeito, é isso mesmo. Eu acho que a gente precisa primeiro explicar para todos o que é um sommelier, né? Porque fica uma dúvida, principalmente em relação ao enólogo. O enólogo Exatamente. É diferente do sommelier, né? O enólogo é ele que planta, é ele que colhe, é ele que transforma a uva em vinho. Então, ele é um profissional fundamental no setor. Eu sou um sommelier. Eu faço o vinho virar consumo. Sou eu que oriento o consumo nas lojas, nas adegas, que estimulo e que recomendo o uso do vinho, né? O bom uso do vinho. De verdade, Cláudia, eu acho que fiquei aqui uma melhor parte. Mas existe uma diferença entre nós. Antes da garrafa, para você decorar bem, o vinho é do enólogo. A hora que ele chegou na garrafa, daí para frente, ele é do sommelier até o consumo. Olha, que legal essa tua explicação, porque muita gente não sabe a diferença. O nome sommelier, essa denominação, hoje se emprega para várias questões do mercado. Eu já ouvi sommelier de pizza, já ouvi sommelier de outras questões, que eu até, na conversa entre amigos, quando eu ouvi isso, eu falei assim, eu nunca ouvi sommelier de pizza, porque eu sempre soube que sommelier era restrito ao vinho. Né? Você concorda Sim. com essa denominação que o mercado tem trazido? O sommelier é uma profissão francesa e ela é de degustação. Então, ela faz a degustação das bebidas, principalmente do vinho, mas envolve outras bebidas também. No fundo, o nome sommelier hoje é reconhecido no mercado como um degustador, como um apreciador, um especialista. Eu gosto, né? Eu acho que quanto mais amplo, quanto maior for a abrangência, para o profissional é melhor. É lógico que eu gosto, né, da conotação vinho sempre, porque ela é o radical da profissão. Mas eu entendo que o mercado, por exemplo, tenha os sommeliers de cachaça, vai ter o sommelier de café no futuro, quem sabe, etc. Tá bom, eu não vejo com um mau tom, muito pelo contrário, eu vejo com um bom tom, se a pessoa está fazendo com amor e carinho, tá, e é um especialista naquilo, e tem o nome sommelier. Até porque quanto mais o mercado souber o que é um sommelier, mais entende, mais consome, né? Daniel, eu já fiz uma breve apresentação sobre você, mas eu quero que você fale um pouco da sua trajetória como empreendedor no mercado também. Sabe que, Cláudia, nos últimos anos eu trabalhei muito forte como embaixador de marca. Então, estimulando marca, reconhecimento da marca, fazendo muito evento no país todo, indo para as mesas, para os restaurantes, para os hotéis, e aí aquilo surgiu uma ideia: se eu pudesse tornar esses eventos ainda melhores, com a minha assinatura, seria algo muito bom, algo virtuoso, né? Como qualquer profissional que se dedica muito àquilo que faz, daqui a pouco vem aquela semente, fala, poxa, e se eu empreendesse nisso? Já que eu estou conhecendo tão bem confio e estou conhecendo tão bem a minha profissão, né? Então, nasceu um profissional chamado sommelier, que é justamente o sommelier fazendo eventos. Eventos de vinho para estimular a marca, eventos de vinho para estimular a noite, o conhecimento, cursos. Então, foi um profissional que abrange muitas coisas. O comércio também.
mas principalmente as noites agradáveis com um bom vinho. Que delícia isso, né? Porque quando você fala sobre vinho, como é uma experiência extremamente sensorial, a pessoa precisa, né, sentir o aroma, ela precisa ver a cor, ela precisa sentir aquela borbulha, né? E muita gente acha que tomar vinho é como tomar cerveja com sede, né? Na verdade, não, né? Precisa de toda uma preparação, porque é um ritual tomar vinho, né? Sabe que, Cláudia, eu procuro facilitar muito o fato de tomar vinho, né? Tomar com atenção, prová-lo com atenção, né? E muitas vezes essas nuances de atenção, se elas são dirigidas, se elas são bem comunicadas, a pessoa pode aproveitar muito melhor a bebida, né? Vamos mudar aqui, por exemplo, tomar vinho para apreciar vinhos, degustá-lo com atenção, com calma, observando a coloração, aromas, e aí você vai aproveitar muito melhor essa bebida que é tão virtuosa, né? Vamos trocar vinho, porque tomar vinho é algo brutal. Apreciar vinho é algo nobre. Mas não precisa dessa barreira que as pessoas colocam como algo muito difícil. Na verdade, é só degustá-lo com atenção. E o sommelier é o profissional que vai direcionar essa atenção para que você aproveite melhor, principalmente. Uau, isso é maravilhoso, né? Perfeita a colocação que você fez. E recentemente, no dia 18 de fevereiro, nós tivemos aí o Dia Mundial do Vinho e aconteceu um acordo entre Mercosul e União Europeia que ganhou destaque na mídia, né? Na sua avaliação, Daniel, qual deve ser o principal impacto desse acordo no mercado de vinhos no Brasil? Sabe que, Cláudia, além de profissional, eu e você somos consumidores, né? E o principal atributo para nós consumidores são preços mais convidativos, um mercado mais amplo, mais oportunidades. Então, eu só vejo com otimismo e bom tom, seja como um profissional, que nós teremos acesso a mais produtos e a preços melhores, e como consumidor também, né? Eu vou ter acesso às prateleiras e às cartas de restaurante, vinhos com preços melhores e mais opções. Então, eu vejo de uma maneira muito positiva e estou muito otimista com o acordo. Olha, isso é fundamental, né? Porque é muito gostoso quando a gente chega numa prateleira de vinhos, né, numa adega, e vê o nome dos países, né? Para a gente poder entender porque cada um tem um valor diferente, como você trouxe, né? E até falando de preço, como você falou anteriormente, como é que essa redução gradual da tarifa de importação, que hoje é em torno de 27%, pode melhorar aí para o consumidor brasileiro? Ele vai sentir uma queda real no preço desses vinhos europeus? Sim. Sabe que, Cláudia, é uma queda gradativa, né? Mas ele vai começar já a perceber nos próximos meses uma variação maior e preços mais convidativos. Ainda que seja uma ordem gradativa, a tendência é sim, estimular que os preços alcancem o consumidor. No fundo, o acordo ele é muito benéfico para o consumidor, para toda a cadeia, né? Para o importador, para o distribuidor, para o restaurante, e isso tudo atinge o consumidor. A tendência é que o consumidor tenha preços melhores. Essa tarifa de 27%, ela é na entrada. Parece um número pequeno, ele é um número muito alto. Porque depois dele, aí vem uma cadeia de comércio que também tem um impacto financeiro. Então, a tendência é, se o produto entra com um valor mais convidativo, toda a cadeia tem um preço menor, e quem ganha com isso é o consumidor. Sabe que a minha família, muitos dos meus primos, a minha irmã moram na Europa, e eles sempre falam que o preço do vinho lá é muito barato, né? A partir de 4 euros você já encontra vinhos muito bons, né? O que faz com que os países consumam mais, né? Aqui no Brasil ainda a gente vive essa questão do país ser o país da cerveja, da cachaça, né? E o vinho, ele vem sido cultivado, vem sido apreciado, cultivado no sentido de disseminação, né, para o próprio público,
de uns anos para cá, quando o Brasil se tornou até expoente nisso, né? O que é que muda na prática, né, com essa redução de impostos? Você acha que o mercado vai ficar mais competitivo entre o produto nacional e o produto europeu? Sabe que o consumidor brasileiro é um privilegiado, né? Ele já tem um mercado muito competitivo. Além do Brasil produzir excelentes vinhos, nós temos vizinhos que também são excelentes produtores, como Argentina, Chile e Uruguai. E o privilégio agora desse acordo que vai trazer mais produtos com preços mais convidativos. E aí, uma analogia, Cláudia, outros países, por exemplo, Portugal, você tem vinhos portugueses, na França você tem vinhos franceses, mas no Brasil você tem uma oportunidade plural na prateleira, né? Você já tem muitos itens disponíveis. O primeiro acordo do Mercosul já trouxe preços melhores. E agora o acordo Mercosul-União Europeia vai fazer com que os europeus tenham preços mais convidativos. No fundo, isso é bom para o consumidor novamente, né? Ele tem um mercado mais plural, ele tem na prateleira múltiplas escolhas, sejam elas escolhas da Europa, sejam elas escolhas da América do Sul ou do Brasil, competindo por preço, valores mais convidativos. Como você mesmo citou, poxa, na Europa os valores não são proibitivos. No Brasil, eles eram proibitivos. Hoje eles são mais convidativos. E a tendência é que no futuro eles sejam mais convidativos ainda. Então, quem ganha com isso, o benefício é do consumidor, que tem poder de escolha, tem poder de barganha, ele pode escolher entre os países, as regiões. Então, a tendência é que o produto seja mais vezes consumido, é algo que eu vejo como muito positivo. Isso é muito bom, né? Porque a gente precisa viver essas experiências. Quanto mais rótulos a gente tiver nas prateleiras, mais bem servido nós estamos, né? E você falou aí muito bem sobre a experiência dos vinhos do Chile, da Argentina, do Uruguai, que foram beneficiados por esses acordos comerciais, né? Como isso ajuda a entender o que pode acontecer agora com os vinhos europeus aqui no Brasil? Ajuda sim, porque o brasileiro aprendeu, né, na verdade o comércio aprendeu que se o valor for mais convidativo, o produto tiver qualidade, o brasileiro consome sim. Né? Hoje ainda tem aquele estigma de que o produto europeu é um produto de luxo, um pouco caro, um pouco distante, e que na verdade esse estigma tende a diminuir. Né? A experiência do Mercosul já trouxe uma maturidade para Chile e Argentina, que hoje são os principais, possuem as principais fatias do mercado de consumo, como algo positivo. Então a tendência é agora que isso fique um pouco mais amplo para outros países europeus. Portugal já tem um excelente trabalho, deve melhorar, a Itália por consequência da relação que existe entre Brasil e Itália, então eu só vejo como algo bom. Que legal isso. Eu quero saber de você, quais são os países europeus ou os estilos de vinho que devem ganhar mais espaço aqui e vir mais para as prateleiras do Brasil? Ótimo. Bom, a Europa é um vasto mundo para o vinho, né, de regiões e sub-regiões, né, algumas que têm essa característica um pouco mais cara, como Champagne, Bordeaux e etc. Né. Eu penso que a Europa como um todo vai ser beneficiada. Portugal já tem um ótimo trabalho no Brasil, a tendência é ampliar. A Itália tem uma excelente relação comercial com o Brasil e uma ampla variedade de produtos. A Itália é o quarto maior fornecedor de vinhos do país. Então, eu acredito que a Itália tende a ganhar mercado, principalmente por ter vinhos com uma aceitação muito grande, né? Vinhos mais convidativos, vinhos que estão na mesa, Primitivo fazendo sucesso, Pinot Grigio para o nosso verão. Então, eu acredito que a Itália vai ter uma performance muito grande. França vai perder aquele estigma de é proibitivo, é distante, é para poucos, muito pelo contrário, né, com os vinhos com preços mais convidativos. Então, eu penso que nessa ordem, Itália, Portugal, Espanha e França devem ganhar um mercado bem amplo conosco. Para quem não conhece vinho nenhum, e você falou de algumas marcas, né? Tem o vinho tinto que é mais encorpado, o vinho branco ou o vinho suave, né? A pessoa chega numa adega ou chega na prateleira e fica olhando muitas vezes, né? Eu sei porque eu tenho amigas assim que elas olham para o vinho, para a garrafa do vinho, como se ele falasse. Aí elas pegam aquele aplicativo, né? Escaneiam um rótulo para ver o que a crítica está falando a respeito do vinho. Para quem não conhece,
O que é que você sugere para a pessoa começar a apreciar vinhos? A minha dica é sempre ter um sommelier por perto, um amigo sommelier, ele vai te dar ótimas dicas, né? Mas principalmente consumir o produto. Sabe que, Cláudia, eu já trabalhei em loja de vinhos e muitas vezes você tinha 1000 opções. E aí eu olhava para o cliente, ele parava na prateleira e falava, puxa, 1000 opções também são muitas. E muitas vezes a gente procura do consumidor qual é a proposta, o que ele precisa, na verdade, para aquela noite, para aquele vinho, se é um presente, se é uma ocasião especial, e aí a gente começa a filtrar as escolhas, porque 1000 escolhas também são muitas, né? Claro, importante é você entender qual é o estilo de vinho que você gosta. Se gosta de vinhos mais encorpados ou mais leves. Se quer um vinho para se refrescar ou acompanhar uma refeição. São dicas fundamentais para quem está te atendendo na loja. Algumas dicas já são importantes. Por exemplo, Cláudia, se eu quero presentear um amigo moderno, vamos pensar assim, eu tenho vinhos de Nova Zelândia, eu tenho vinhos de África do Sul, Austrália, são países com essa identidade de vinificação mais moderna. Ou se eu tenho, por exemplo, um amigo que é mais conservador, aí eu penso em Itália, eu penso em Portugal, então é amplo. A melhor forma de filtrar esses vinhos é conversar, provar seguidamente. Eu quero deixar uma dica para todos que foi fundamental para os meus amigos. Sabe o bloco de notas do telefone? Toda vez que você provar um vinho, escreve uma frase sobre ele, uma frase do seu gosto. Esse vinho mais encorpado, esse vinho mais leve, esse vinho gostei por essa característica. Ou não gostei porque tem essa característica. E toda vez você vai na lista e tenta observar quais vinhos te agradam mais. Você vai entender os motivos, quais te agradam mais e os porquês. É uma dica que eu gosto muito para a gente filtrar aqueles 1000 vinhos, virarem 15, 20, 30 vinhos que a gente vai ter por perto. E é impressionante, né? Mas muitas vezes a gente vai dar um vinho de presente para alguém e a gente não sabe o gosto da pessoa. Então não dá para dar um vinho muito encorpado porque a gente não sabe. Mas eu já fiz uma degustação de vinhos da África do Sul e eu gostei muito, porque eles são muito leves, ótimos. eles são muito refrescantes, né? Então eu costumei, desde então, eu presenteei algumas pessoas com esses vinhos da Califórnia, da África do Sul, porque eles são muito leves e não tem como não gostar. Né? Então, essa dica, ela é muito importante, né, que você falou, para que a pessoa possa chegar com um vinho que todo mundo goste à mesa, né? E são uma surpresa, né? Na verdade, presentear com vinho, para mim, envolve um traço de carinho. Sabe por quê, Cláudia? Porque a pessoa que recebe aquele vinho vai provar o vinho com a família, vai provar o vinho com os amigos. Ela pode até provar o vinho sozinha, mas ela vai provar o vinho vendo um vídeo, lendo um livro. É sempre um momento de contemplação, assim. Então, eu sempre penso que o vinho, como presente, é fundamental, é muito bom, porque ele tem esse traço de carinho que outros presentes podem não ter. Principalmente que ele vai ser consumido. E, geralmente, a pessoa que vai consumir num momento muito agradável. A Itália também tem uma ampla variedade de vinhos, desde os mais encorpados aos vinhos que harmonizam muito bem com pratos, vinhos mais leves aos mais intensos, que é um país que eu sempre dou a dica porque está chegando com preços muito bons. E a tendência é melhorar. A Itália tem isso, né, de vinhos muito encorpados, sim, né, e que se a gente não souber comprar, como você está explicando, ele sozinho talvez não seja tão agradável, né? Porque tem pessoas que não gostam muito de vinhos que têm tanino, né? Como é que é o paladar do brasileiro? Explica um pouquinho pra gente isso. Sabe que é tão difícil explicar como é o paladar brasileiro, porque nós estamos num país continental, tá? E aí você tem regiões que consomem já muito mais vinhos brancos, regiões que tradicionalmente consomem vinhos tintos e encorpados. Então, se eu tivesse que definir, eu ia definir como plural, porque são múltiplos, né? O país é um país muito grande. O que eu mais tenho percebido, Cláudia, é que nos últimos anos existe uma troca na identidade do consumidor. Aquele consumidor que consumia somente aqueles vinhos encorpados, mais intensos, está sendo substituído por um consumidor mais moderno, com muito mais informação, mais versátil, que também consome vinhos encorpados, mas é muito mais aberto a um vinho branco para o verão, para um vinho rosé para acompanhar seus pratos à base de peixe, pratos
de culinária japonesa, então eu tenho um consumidor que ele tem muito mais informação hoje. Então nós estamos justamente no caminho entre o consumidor tradicional e o novo consumidor, com uma riqueza muito maior de informação e que traz essa possibilidade de novas regiões, novos produtos, tornando o mercado muito mais maduro. E sabe que você me lembrou agora uma questão que muitas influencers elas começaram a difundir o Prosecco, né, nos seus posts porque era chique e continua sendo chique tomar Prosecco de manhã, sofisticado, né? E o mercado do Prosecco também se ampliou em relação a isso, né? Como é que você vê essa chegada do Prosecco no Brasil? Perfeito. Nós somos um país tropical. Muitas das nossas cidades, as nossas capitais, são capitais litorâneas, né, com altas temperaturas. Então, sim, e eu vejo esse movimento também no setor hoteleiro. Já no café da manhã, ter uma taça de espumante, principalmente para os hotéis que envolvem turismo. Então, eu vejo como muito positivo e penso que o espumante é uma bebida muito agradável, principalmente para dias felizes, para dias agradáveis. Ninguém toma, Cláudia, um espumante quando está triste. Tô aborrecido, vou provar um vinho espumante. Isso não é comum, pode acontecer, mas não é comum. Prova um vinho espumante quando está feliz, quando está bem, quando tem uma comemoração. Que bom, se a pessoa pode começar o dia comemorando com uma taça de Prosecco ou com os amigos para brindar um dia feliz, eu gosto muito dessa ideia. Então eu vejo o Prosecco como algo muito alegre, festivo, de comemoração. Se o consumidor está aberto a isso, é algo positivo. A bebida é perfeita, é um espumante mais leve, mais versátil, agradável. É muito verdadeiro isso que você trouxe da questão da felicidade, porque muitas vezes a pessoa, quando está triste, ela quer um vinho mais pesado, mais denso, mais encorpado, né? E aí ela abre uma garrafa de vinho tinto, né? Então isso é muito legal, né? Parabéns pela explicação, porque você vai colocando o povo brasileiro junto do vinho, que é o que você falou de apreciar, né? Muitas pessoas, e agora eu queria que você dividisse, você falou que existem regiões, né, que as pessoas consomem mais vinho tinto, mais vinhos tropicais, como é que funciona isso? Porque a gente sabe que no Brasil já existe uma divisão de cervejas, a cerveja mais leve, mais encorpada, por região. O vinho também acontece isso? Sabe o que acontece? Às vezes por conta das estações do ano. Vamos imaginar que o inverno, a temperatura é mais fria, a tendência é que a pessoa fique mais em casa, os pratos sejam mais fortes. Então, a tendência é que elas consumam mais vinhos tintos, por exemplo. No final do ano, uma época festiva para todos, né, a celebração das empresas, Natal e Ano Novo, duas festas muito importantes, a tendência é que degustem mais vinhos espumantes. Na sequência, nosso verão, janeiro, fevereiro e março, o verão alto, vinhos brancos, tem essa tendência melhor. Então, além desse cronograma das estações do ano, eu observo que algumas regiões, por exemplo, o estado de São Paulo, nós consumimos muitos vinhos tintos. Provavelmente por conta da imigração italiana, provavelmente por conta de outras influências, mas eu vejo que alguns estados agora já estão mais fáceis, né, dos vinhos brancos. Claro, se as temperaturas são maiores, né, a tendência é que o Nordeste, principalmente, deguste mais vinhos brancos, mais vinhos espumantes. Algumas regiões tradicionais no interior do estado do Rio Grande do Sul também gostam mais de vinhos tintos. E agora são mais abertas a vinhos brancos, espumantes, por exemplo. Então é algo que está sendo trocado de mãos agora, nesse momento, né? O consumidor tão conservador para esse consumidor mais moderno, versátil, rico de informação. E é gostoso tomar vinho em qualquer situação, né? O que você estava falando de tomar vinho de manhã, um prosecco, espumante de manhã, depois na hora do almoço, um final de tarde, acompanhando o jantar. A gente tem bebida para todos os gostos e todos os momentos, né? Então é só entender o que é legal, em que momento é legal abrir aquele vinho, né? Você tem algum vinho que você goste mais? Essa é uma pergunta terrível, porque eu gosto muito de vinho, eu gosto de todos, na verdade. E eu vou te falar, Cláudia, que eu gosto mais de um estilo de vinho do que dos outros, né? O vinho espumante, por exemplo, eu gosto mais. Principalmente por conta da época que eu trabalhava em restaurantes e eu sempre observava que o cliente que abria um vinho espumante era uma celebração e ele estava feliz, né? Então tinha essa alegria. Por isso que eu citei aquele exemplo. Ninguém toma um vinho espumante por estar triste. Em um restaurante, pode ser um casal, pode ser um grupo de amigos. Se abrir um vinho espumante, é uma celebração.
Então eu gosto mais de vinhos espumantes. E eu tenho provado mais vinhos leves agora. Entre os brancos, por exemplo, o Pinot Grigio, que é um vinho italiano leve, super agradável, né? Para fugir daquela característica sempre Chardonnay, sempre Sauvignon Blanc, né? Essas ofertas tão grandes. Nós temos agora a Pinot Grigio, que tem feito um sucesso muito grande. E entre os tintos, eu gosto de tintos que são mais leves, principalmente Pinot Noir, Pinot Nero, que são vinhos mais agradáveis, mais versáteis para quem prova mais vezes, para quem tem mais acesso, prova vinhos atualmente. Que tipo de uva é a uva do Pinot? Ela é uma uva mais, uma colheita mais tardia, uma colheita mais nova? Como é que funciona isso? Pinot Noir, você diz, ou o Pinot Grigio branco? Eles são diferentes, né? Explica os dois. Isso, ó. Pinot Grigio é um vinho branco muito leve e agradável. Aromático também, então ele é o clássico dos vinhos brancos, para quem quer se refrescar ou acompanhar uma boa refeição leve. Há pratos de peixe, por exemplo, frutos do mar. Então é um vinho que eu recomendo muito por ser um vinho bem leve e bem agradável. Pinot Noir, ou Pinot Nero, para as importadoras italianas, já é uma uva tinta leve, mas ela é bem sofisticada, ela tem um aroma bem marcante e muito mais tempo na sua degustação, que já é uma dica para o consumidor. Quando você está provando vinhos, deixa esse vinho em pausa na boca um pouco e observa a permanência do sabor em boca. Alguns têm uma permanência menor, e tudo bem, são mais convidativos, outros têm uma permanência mais ampla. A Pinot Noir é uma uva leve, com uma permanência de sabor bem longa em boca. Então eu gosto muito disso. É um vinho que, conforme você está conversando, o sabor do vinho se mantém em boca. Então é uma das minhas dicas e recomendações. E o seu sommelier deve ser da mesma forma que você está comentando aqui, né? Porque eu percebi até que você saliva, né? Quando você fala Eu gosto. dos vinhos. Sabe, né? Que uma brincadeira que eu faço nos eventos da sommelier, por exemplo, quando você me pergunta da Pinot Grigio, da Cabernet Sauvignon, eu faço uma analogia para as pessoas decorarem isso, mas é algo para a gente se divertir. Degustar vinhos com os amigos e se divertir. Eu sempre comparo a Pinot Noir como ela é a uva do champanhe, como ela é a uva de grandes vinhos da Borgonha. Eu sempre digo que o Pinot Noir é como se fosse uma roupa de gala. A pessoa decora na hora. Fala, como uma roupa de gala? Eu falei, você não usa uma roupa de gala no seu dia a dia. Mas quando você usa uma roupa de gala, né, o smoking ou o vestido longo para as moças, algo muito bom está acontecendo. É quase que isso na Pinot Noir. E a pessoa decora, fala, olha, então o Pinot Noir é uma uva mais elegante, vamos dizer assim. Ok, se ela pegou essa informação, eu já gosto disso. E como a Pinot Grigio, por exemplo, eu não sei se você se recorda, Cláudia, daquela roupa recém-lavada. Sabe aquela camiseta leve, fácil? Recém-lavada. Um cheirinho de roupa limpa? Um cheirinho de roupa limpa. É mais ou menos a sensação que eu tenho na Pinot Grigio. Leve, fácil, agradável, para a gente se refrescar. Então, nos eventos da sommelier, eu faço essa brincadeira, essa analogia, para que a pessoa aprenda bem sobre a uva. O meu objetivo é que ela tenha uma assinatura dessa uva, né? Como a Cabernet Sauvignon. A Cabernet Sauvignon é mais intensa. Eu dou exemplos mais intensos e ela acaba pegando a característica. Por que, Cláudia? Porque o vinho ele pode ser técnico para nós profissionais, mas para quem consome, ele quer se divertir, ele quer o vinho na mesa, ele quer acompanhar de maneira fácil o vinho do prato, por exemplo, o vinho e os amigos. É o que eu gosto de fazer. E dá para perceber o quanto você é apaixonado pelos vinhos, né? Como que começou essa paixão? Foi desde criança? Foi com a adolescência? Foi você vendo alguém beber? Como é que despertou isso em você? Sabe que, Cláudia, como o jovem tinha acesso àqueles vinhos mais doces e que todos têm nas festas juninas e tudo mais, né? Então tinha um acesso moderado ao vinho. Mas foi principalmente quando eu comecei a trabalhar em restaurantes que eu observei que o consumidor de vinho ele tinha uma postura diferente. Ele pode beber bebidas, mas quando ele vai para o vinho é como um alimento. Então ele muda a postura, ele bebe com mais elegância, com mais parcimônia e observa as características do vinho. Então, para mim, ali, um jovem, observando aquilo no campo de trabalho, eu disse, eu quero muito conhecer e ser assim também, né? Quero ler, quero entender, quero estudar para ser um profissional do vinho. E foi isso que aconteceu. Então, como o vinho entrou na minha vida? Principalmente quando eu trabalhava em grandes restaurantes de São Paulo, os mais sofisticados, e aí, observando o comportamento dos clientes, eu disse, tem algo muito bom aí.
eles estão tendo um prazer muito grande degustando vinho e eu quero entender esses motivos. E aí, claro, fui me inscrever numa ABS, que é a Associação Brasileira de Sommeliers, para estudar e compreender melhor. Fiz outros cursos, tantos em Senac, etc. Sempre estudando, né? Você não para de estudar vinhos, porque as safras não param de mudar, as regiões também, produtores. Então foi isso, foi primeiro por observação. Eu entendi que havia algo muito bom ali, porque os consumidores refletiam isso. E disse, eu quero isso para mim também. E acabei fazendo disso uma profissão, Cláudia. E você percebe que fora do Brasil, os sommeliers também têm essa paixão, gostam de trabalhar com o vinho, é muito parecido? Como é que funciona isso? Sim, é bem parecido. No fundo, é como se o sommelier fosse a voz do vinho. É a forma como um vinho tem de se comunicar, né? O sommelier que vai dizer como ele é, a melhor forma de aproveitá-lo e harmonizar. Então, sim, outros países têm essa profissão, principalmente na Itália e França, tem profissionais, já é a profissão querida ali, né? Muito mais tempo de mercado. Sommelier no Brasil foi algo que surgiu ali no final dos anos 90, no meio dos anos 90, pelo menos. Então, ainda é uma profissão jovem que encontra um mercado de trabalho muito amplo, viu, Cláudio? Seja em restaurantes, em hotéis, em importadoras. O trânsito do vinho tem aumentado bastante. Inclusive, é uma recomendação para quem está nos ouvindo, por exemplo, pesquisar e compreender mais sobre a profissão sommelier, porque ela é bem convidativa, é algo que eu faria, não só pelo prazer, mas profissionalmente mesmo, encontrar um espaço muito, muito positivo no mercado de trabalho. Então, para quem se forma aqui no Brasil, também existe campo fora do Brasil, na Europa, para poder trabalhar com os vinhos. Os profissionais brasileiros são muito valorizados, inclusive, na profissão, principalmente porque o nosso mercado é mais diverso. Olha que interessante, quando a gente falou da prateleira de 1000 rótulos, por exemplo, isso é algo natural no Brasil. As lojas possuem muitos países de destino, né, de chegada. Então, você vai numa loja, é comum ter aquelas bandeirinhas, né? Itália, França, Argentina, etc. Então, imagina que um profissional no Brasil, ele tem acesso a muito mais vinhos. Além dos vinhos nacionais, nossos vizinhos são muito bons, produzem muito bem e tem uma chegada de vinhos europeus ampla, o que não é comum em outros países. Então, o profissional brasileiro é muito valorizado pelo conhecimento diverso que possui. É legal você falar isso, porque muita gente tem vontade, tem o hobby, quer fazer disso uma profissão, mas entende que o mercado ainda está engatinhando muito em relação a isso. Muitas vezes a recessão e o aumento do dólar faz com que as garrafas aumentem muito o valor também, né? Então, é interessante você, como sommelier, estimular o mercado, porque a gente precisa ver essa profissão se rejuvenescer também, né? Sim. Sabe que, Cláudia, se eu tivesse que escolher a profissão novamente, eu escolheria ser sommelier novamente. De novo, tá? Mesmo começando hoje, eu vejo uma ampla oportunidade para ela. Quando eu comecei a trabalhar com vinhos, isso foi há 24 anos, numa conta rápida aqui, né? Então já passou dos 20 anos. Os profissionais disponíveis eram senhores, eram cavalheiros, eram pessoas mais velhas, né? E hoje o mercado tem uma aceitação muito grande ao profissional que está estudando, conhecendo, compreendendo, né? Então, e detalhe, tem campos para todos. Você tem restaurantes que tem esse traço clássico e que quer um profissional com essa mesma postura, assim como tem restaurantes mais modernos, que é o profissional mais jovem, mais ágil, uma comunicação que atrai a melhor o consumidor em relação ao profissional conservador. Então, ele é amplo. E detalhe, nós só falamos de restaurantes. Ainda tem as importadoras, ainda tem os distribuidores, os hotéis. Sabe que tem gente que estudou vinho e foi trabalhar em navio, inclusive. Que é uma ótima notícia. O mercado ele é amplo, então eu escolheria novamente a profissão. Recentemente eu fiz uma viagem de navio e o restaurante em qual a gente jantava tinha um sommelier indiano fantástico. Ele entendia tudo de vinhos, ele falava com paixão. Cada noite ele oferecia um vinho diferente da carta, né? Porque a gente percebe que a pessoa vive aquele momento e quer transformar a vida dos outros também, né? Isso é maravilhoso, né? Exato, Cláudia. Eu vou fazer uma analogia, uma brincadeira, na verdade. Ele, de fato, não transformou a sua noite numa noite melhor? Com as dicas, com o consumo,
muitas vezes uma recomendação para fazer a coisa certa. Ele sabe que você tem um prato certo. Se esse prato certo estiver com o vinho certo, você tem uma grande noite. É isso que faz o profissional, por exemplo, num restaurante. Então, ele te ajuda a consumir, inclusive, né? Te dá orientação do consumo, o que você deve prestar atenção no vinho. É algo muito bacana. Gosto muito da profissão, claro. Mas eu penso que o sommelier é sempre uma pessoa que engrandece a noite, engrandece um negócio, engrandece a operação comercial como um todo. Então tem muita oportunidade pro sommelier. E eu quero até comentar, porque você falou que tem os hotéis, os restaurantes, os navios, né? Mas também os clubes de negócio, eles têm contratado cada vez mais os sommeliers para transformar o networking de uma maneira inteligente, né? Porque quando a gente passa por uma noite agradável como essa da degustação de vinho, tudo fica mais fácil, né? E você é empreendedor, você já participou também desse tipo de evento? Já, inclusive o último que eu fiz foi de uma premiação que me preocupou, porque era um banco, os maiores bancos do Brasil, e aí ele estava apresentando dados técnicos do banco para sócios da operação, que não era a minha parte, mas era um assunto massivo, pesado, né? E eu fui convidado justamente para encerrar da noite, porque no final da noite, depois dessa apresentação técnica de dados do banco, eles tinham uma degustação de vinhos. Eles fizeram um painel com os melhores vinhos da Itália e me chamaram para apresentar um a um os motivos, os porquês. E aí, o que ficou para trás daquela informação do banco passou a ser um grupo de amigos brindando, degustando, compreendendo melhor as nuances e os motivos daquele vinho ser um vinho muito especial. Nós tivemos um ponto final da noite que foi muito agradável. Então, essas noites são importantes. Eu já fiz isso com laboratórios, com equipes de aviação, por exemplo. Empresas como um todo que querem aproximar. Sabe que de um ano que eu atendi a maior operadora de cartão de crédito do Brasil, fazendo exatamente isso. Ela pegava seus clientes mais nobres e dizia assim, vem para uma noite conosco, né? Deixa eu te conhecer melhor. E colocava um bom vinho na mesa, com um profissional explicando os seus motivos. Então, é amplo e as empresas podem aproveitar muito melhor isso, na verdade. Hoje eu vejo que o vinho, ele tem esse traço de aproximação. Né? Principalmente porque é um assunto muito gostoso. Quem não gostaria de degustar um bom vinho com um profissional explicando sobre esse item, né? Olha, este vinho tem essa característica e etc. E aí, ok, o assunto técnico ficou para lá e agora é um assunto de aproximação para cá. É muito bom, sim. É exatamente isso que você trouxe, né? A pessoa tira, ela deixa para trás a parte técnica, a parte que levou ela até lá, né, para poder se reunir, mas a experiência de estar com os outros, de poder conversar sobre o vinho aquece a alma, né? Eu já ouvi esse termo uma vez e é exatamente isso, né? Como muda as pessoas, né? As pessoas começam a sorrir com os olhos. Muda as pessoas, cria um ambiente um pouco mais próximo, menos formal, inclusive, porque muitas vezes é o que a gente precisa para esse alto padrão comercial. É sempre um ambiente tão competitivo em que as pessoas precisam ter um acesso mais qualificado, um acesso distinto entre elas, né? E aí o vinho causa exatamente isso. Foi por isso, Cláudia, que eu disse que o vinho é um excelente presente. Se eu tivesse que presentear, eu sempre vou presentear com vinho. Porque o vinho é uma mensagem para a noite da pessoa que vai estar com a família, com os amigos, etc. Né? Do tipo, olha, aproveite na sua melhor noite. Por exemplo, nós estamos nos aproximando do final do ano e eu vou te presentear com vinho espumante para que você celebre o Natal. Olha que mensagem bacana que esse presente possui, né? Dizendo assim, ó, com todo o meu carinho, aproveite melhor a sua noite de Natal. Claro que eu poderia fazer isso pro ano todo, né? Agora nós estamos nos aproximando do Carnaval, então eu vou te oferecer vinhos brancos para sua descontração. Digo, olha, beba uma taça e divirta-se. É uma forma, tem um traço de carinho, eu gosto muito. E depois tem Páscoa, depois tem Copa, depois tem eleição. A gente sempre tem um motivo para poder presentear. Falando em presentear com vinhos, tem muita gente que acha que quando chegar lá com o vinho de presente, que a pessoa tem que abrir o vinho. Na verdade, não, né? Porque você mesmo comentou que a pessoa ela pode querer tomar o vinho com a família, ela pode querer tomar o vinho com os amigos. Qual é a etiqueta sobre isso?
Ah, não, o presente é um presente, né? Um presente é para o seu momento, um presente é para o seu uso. E aí você escolhe a forma como for usar. Quando eu faço com os meus amigos, eu quero provar o vinho, eu levo dois. Eu levo um para nós, para nossa descontração, e um para o presente, para a família, para os amigos, etc. Eu penso que seja a melhor etiqueta. Então, o presente é um presente, ele é para você, né? Estou oferecendo o meu melhor para você. E aí, claro, caso eu queira degustar um vinho contigo, aí eu levo o nosso vinho por descontação. E aí são pontos diferentes, mas a etiqueta do presente é que ele seja utilizado por você na melhor ocasião que você escolher. Então, o presente ele pode ir embalado e o vinho que eu levo para beber pode ir desembalado? Também tem alguma regra em relação a isso? Sim, é o que eu costumo fazer, na verdade, né? Quase que um presente posterior. Ó, na próxima reunião com a sua família, com as pessoas que você escolheu, tá aqui o seu presente, mas esse é o presente da nossa noite. Aproveita e já vamos para a geladeira, ou vamos gelar, vamos aproveitá-lo com queijo, etc. Então, essa é a melhor etiqueta, sem dúvida. Legal você comentar isso, né, para poder ajudar melhor as pessoas na hora de saber o que fazer quando dá o vinho, né, e fica esperando a pessoa abrir, na verdade, presente. É presente independente do que seja, né? Você falou de vinho gelado, né? No Brasil a gente tem esse hábito de tomar vinho gelado, né? Existe alguma regra para isso? Tem alguma temperatura certa? Porque eu sei que quando a gente abre o vinho, ele tem que estar mais ou menos a temperatura do ambiente. Isso funciona no Brasil? Funciona, Cláudia, até porque as bebidas como um todo, ela tem uma temperatura ideal de consumo, né? Imagina você provar um café expresso, que é para ser quente, e aí prova ele gelado. Ele pode não encontrar o seu momento maduro, né, o seu melhor momento da degustação. Então, sim, os vinhos têm uma resposta técnica sobre o consumo e os seus motivos. Por exemplo, o vinho branco em torno de 10 graus e o vinho tinto em torno de 14 graus. De onde saíram essas temperaturas? Principalmente ela está relacionada ao volume do álcool, né? O vinho branco ele tem um volume de álcool que eu posso gelar ele um pouquinho mais para aproveitá-lo fresco. Então o volume alcoólico ele é um pouquinho menor e ele vai ficar mais agradável. Os elementos que compõem o vinho branco, acidez, sabor, álcool, eles ficam mais congruentes quando eu degusto aos 10 graus, por exemplo. Eu posso aproveitar melhor o vinho e me refrescar com ele, né? Daniel, o que acontece se eu provar o vinho branco quente? Ele vai ficar alcoólico. E o que acontece se eu provar um vinho branco muito frio? Ele vai ficar ácido. Então, a mesma bebida, ela vai se comportar de formas completamente diferentes se eu provar na temperatura errada. O mesmo acontece para o tinto. Geralmente eu ofereço em torno de 14 graus, ele vai subindo gradativamente para o seu 15º grau, 16º. A tendência é que ele fique agradável em boca, né? Porque os elementos que compõem o vinho, no caso o vinho tinto, o principal elemento é a tanicidade, que deixa a boca um pouquinho seca, dá uma sensação de amarrar um pouco na boca, fica mais agradável nessa temperatura. Os elementos que compõem o vinho, se eles estiverem em equilíbrio, o vinho fica mais aveludado e mais gostoso. No caso da temperatura, se eu sirvo o vinho tinto muito quente, ele vai ficar alcoólico. Se eu sirvo o vinho tinto muito frio, ele vai ficar tânico, ele vai ficar ácido, ele não vai ficar agradável, né? Então tem sim uma temperatura de consumo. Os espumantes, quanto mais gelado, melhor. O vinho do Porto, geralmente na temperatura ambiente. Então tem sim essa temperatura. É bom respeitar a temperatura para que você aprecie melhor a bebida, né? Aí se a bebida estiver na temperatura certa, você pode sim questionar, olha, gosto dessa bebida ou não gosto por esses motivos. Fica bem divertido e fica mais saboroso. E vai colocando na listinha que você falou, né? Essa dica da listinha é algo pessoal e é muito legal, porque você faz uma frase sobre o vinho. Por exemplo, te ofereci um vinho espumante. Você vai dizer, olha, eu gostei do vinho espumante, ele é um brute, bem agradável em boca. Tá ótima essa frase. No próximo vinho brute que você degustar, você vai dizer, puxa, mas eu achei esse brute muito intenso, ou eu achei esse brute um mousse mais agradável. Gradativamente você vai entendendo como você gosta mais e os porquês. E isso é muito legal. Eu ouvi dizer e li sobre isso, já que cada tipo de vinho estimula papilas diferentes, né, na língua, na boca, na gengiva. Como funciona isso? Você orienta a pessoa na hora que ela está bebendo também, degustando?
Também, na verdade, o vinho se comporta de forma diferente na boca, né? Você tem acidez, você tem sensação de dulçor. No fundo, é sempre degustar com bastante atenção. Se você degusta com bastante atenção, você aprende como o vinho é alcoólico, quanto tempo esse álcool demora em boca, se o vinho tem mais acidez, que às vezes é o que mais incomoda, mas no fundo, nos vinhos brancos, essa acidez é relacionada à sensação de frescor. Então, essa sensação, quando o vinho vem para a boca, eu sempre peço para o nosso convidado para que ele faça um pause. Ele não está bebendo um vinho, ele está provando um vinho. Vamos provar com atenção. E nesse pause, ele vai entender o comportamento do vinho em boca. Se ele aquece a boca, ele é mais alcoólico. Se ele é mais agradável e tem mais amargor, por exemplo, isso não é ruim. Isso é bom para a harmonização. Pensa, Cláudia, num vinho tinto que deixa a boca seca, né? Isso é ótimo para o prato. Seu paladar vai estar mais exigente para que você prove o prato. Eu vou fazer uma outra brincadeira para quem está nos ouvindo. Vocês conhecem bem a diferença, né, Cláudia, de maçã verde e a maçã tradicional vermelhinha, certo? Quando eu falo maçã verde, já não te dá uma sensação maior de salivação? Ela é mais azedinha, né? Mais azedinha, mais fresquinha, né? É mais ou menos essa nuance que eu quero que a pessoa que deguste o vinho aprenda. Por exemplo, nós comemos maçã, sabemos que a maçã verde vai ser um pouquinho mais fresca. Ela não é ruim para um dia de verão, para um dia quente, etc. Aquela maçã é maravilhosa, ela tem uma sensação mais fresca. É só para o cliente, para o consumidor entender que o vinho tem essa cadeia de informações também. E quando ele pega essas nuances e pega essas nuances em boca, como o vinho se comporta, se ele é mais alcoólico, se ele é mais suave, se ele é mais seco, se ele tem mais tonicidade. É uma cadeia de informações ótimas para você saber qual você gosta mais. E eu tenho certeza que tem gente que gosta mais da maçã vermelha, tem gente que gosta mais da maçã verde, e tá tudo bem com isso também, tá? Exatamente isso, e você trouxe um exemplo perfeito para que a pessoa possa entender melhor sobre isso. Eu quero voltar um pouquinho no assunto da degustação. O que é correto a gente fazer quando a gente está degustando o vinho? A gente tem que tomar um golinho muito pequenininho, né, sob a orientação do sommelier, né, que a gente gira o copo, sente o aroma e tal, e toma só aquele pouquinho. O que é que a gente tem que fazer nessa hora? A gente deixa o copo de lado, a gente não toma mais, a gente anota, né, porque tem alguns que falam para a gente anotar já na hora. Qual é o correto a se fazer na degustação? É quase um pedágio, né, Cláudia? Fica uma sensação ruim, a pessoa está me servindo, tenho que esperar, né? Tem uma porção de protocolos, né? Sabe que essa primeira degustação, o sommelier oferece para o anfitrião. O anfitrião foi quem escolheu o vinho. Então, essa primeira degustação é justamente para que o anfitrião, imagine uma mesa com muitas pessoas. Eu sou o anfitrião da mesa, eu fiz a escolha do vinho. Essa degustação ela é importante para que você compreenda se o vinho está tudo ok com o vinho. Tipo, prove. Veja se eles têm alguma oxidação, veja se existe alguma coisa, alguma inconformidade aqui. Por quê? Caso exista, embora seja raro, mas caso exista, eu não sirvo todos os demais da mesa, eu não sujo todas as taças. Por exemplo, vamos imaginar que eu sirvo um vinho e aí ele esteja com bolsonê. É uma sensação bem ruim do vinho. Se eu sou anfitrião, eu paro o vinho e digo, olha, esse vinho não tá bom, troca a garrafa. Mas imagina se eu sirvo todos na mesa para alcançar essa opinião, por exemplo. Olha, esse vinho pode não tá bom. Sujei todas as taças, a boca de todos os convidados vai estar com essa sensação ruim. Isso não é bom. Então é elegante que o anfitrião prove essa primeira taça de vinhos para validar o produto, né, para dizer que ele está tudo ok. Na sequência, Cláudia, eu sempre espero que todos os convidados sejam servidos. É elegante servir primeiro as mulheres, na sequência os homens. Por último, o anfitrião é servido, né? Gosto muito do brinde. Penso que o brinde é o falar ali das taças, né? Então tem que brindar mesmo para comemorar e se divertir. E aí vem uma sequência da degustação visual, olfativa e gustativa. Degustação visual, Cláudia, você vai observar a coloração do vinho. Se ele é mais intenso na cor, se ele é mais leve, se ele é mais atijolado, por exemplo. Geralmente os vinhos europeus têm um vermelho que é mais alaranjado, mais atijolado. Quem gosta de vinhos sul-americanos, Malbecs, vão encontrar vinhos mais intensos, mais escuros, inclusive. Não estou dizendo que um é melhor que o outro, são mundos diferentes. Um é mais leve,
na sua coloração, no outro é mais intenso. No nariz, eu penso que é um dos pontos altos e que geralmente a gente pula. É onde o vinho tem os seus aromas. E aí esse aroma pode ter um pouquinho mais de acidez, esse aroma pode ter um pouquinho mais de fruta, frutas que você gosta mais, flores, por exemplo. Então não há por que pular a degustação. A minha grande dica é que você faça essa degustação olfativa com bastante atenção. Alguns vinhos vão ter frutas frescas, outros vão ter frutas maduras. Isso já é uma bela informação que você vai encontrar na boca. Cláudia, quando você trouxer o vinho em boca, a minha grande dica é, primeiro coloque um pouco do vinho na boca. Pouco. Né? Molhe esse paladar, molhe as palavras, tá? E degusta o vinho. Daniel, como é o vinho nesse primeiro momento? Não importa. Sabe por quê? Porque as pessoas tiveram dias diferentes, algumas tomaram café, outras escovaram o dente, outras almoçaram tarde, e aí a acidez da nossa boca é que tá muito diferente. Então eu sempre degusto um vinho, uma pausa, degusto esse vinho, e só a partir do segundo gole é que eu vou ser bem exigente. Aí sim, no segundo gole eu coloco o vinho na boca, com bastante parcimônia, com bastante pausa, e aí vou tentar entender as nuances que esse vinho tem na boca. Se mais ácido, se mais leve, se mais agradável. E depois que eu degusto o vinho, depois que eu ingeri o vinho, aí eu vou me preocupar, então, com o tempo que esse sabor permanece em boca. Então é uma riqueza de detalhes, mas que fazem toda a diferença para você gostar ou não do produto e dos seus motivos. É muito vivo, muito orgânico o vinho, né? E o mesmo vinho ele pode mudar, né? Dependendo da safra também, né? Sim, exato. Aí, Cláudia, vem um outro comportamento. Vinhos mais jovens, Daniel, poxa, eu fui na minha loja favorita e o sommelier me indicou um vinho jovem. Vinho mais jovem vai ser mais leve, geralmente brancos tem uma sensação de frescor mais agradável, né? Ou são tintos que são prontos. Então, no fundo, você tem isso na loja. Por isso que a indicação do sommelier na loja, do atendente, vai te ajudar muito. Então, o vinho mais jovem ele vai ter um comportamento. E o vinho mais velho, ele vai ter um outro comportamento. Né? Aqueles elementos que compõem o vinho vão estar mais em equilíbrio. Aí você vai buscar um vinho que é mais elegante, mais aveludado, mais intenso para poder envelhecer. Então, ele tem um outro comportamento também em relação à linha de vida, né, que ele possui relacionado à safra. Uma curiosidade, alguns vinhos são elaborados para serem jovens mesmo, isso é um ponto alto deles e está tudo bem. Outros são elaborados para serem mais, terem um pouco mais de idade, serem mais velhos, né? E está tudo bem, esse é o comportamento dele. Para quem gosta dos vinhos italianos, por exemplo, o Barolo, o Brunello, alcançam mais idade, e o Pinot Grigio, por exemplo, o Pinot Nero são vinhos mais convidativos. Então, são tipos diferentes, mas você vai encontrar prazer nos dois. E você acabou de me lembrar, falando das adegas, do vinho, do envelhecimento, né, daquela lenda, né, sobre o Casileiro do Diabo, né, del Diablo. Isso foi uma lenda mesmo, que fizeram, que lançaram para que as pessoas parassem de roubar o vinho, é verdade isso? Sim, é verdade. Sabe que o vinho ele tem muitas histórias e muitas lendas, e eu sou apaixonado por todas elas. Vale a pena assistir vídeos, ler os livros sobre champanhe, sobre a Borgonha, sobre muitas regiões da Itália. E essa no Chile é bem curiosa, no caso do Casileiro, porque o que diz a lenda é que as pessoas subtraíam os vinhos ali da adega, e aí o proprietário da adega criou uma lenda dizendo, olha, aqui está o diabo, aqui vai fazer mal, e etc., para que as pessoas parassem de subtrair essas garrafas, né? Acabou virando uma marca muito famosa, muito comercializada no Brasil, com um ótimo preço também. Então, sim, os vinhos têm muitas lendas. No Brasil também, algumas vinícolas têm as suas histórias de imigração e tudo mais. O vinho carrega consigo um traço da história, né? Pense que quem está provando o champanhe está provando parte da história da França. Né? Que quem está provando os Chiantis na Itália, quem está provando os Barolos na Itália, está provando parte da história da Itália. Quem está provando o vinho do Porto, não está provando só um vinho licoroso elaborado em Portugal. Está provando parte da história do Douro de Portugal. Então, todas essas histórias do vinho tornam o vinho ainda algo mais encantador. Para quem gosta de história, para quem gosta de geografia, é um prato cheio, literalmente. Tem muitas histórias. Uau, que conversa fantástica, deliciosa. Amei essa nossa conversa, Daniel. Te convido a voltar aqui outras vezes para que a gente possa conversar mais sobre isso.
Mas eu quero que você deixe agora uma dica importante para quem quer começar a conhecer vinho, para quem quer começar a trabalhar como sommelier. Bom, são duas, né? Para quem quer começar a conhecer vinhos, deguste. Se aproxime do tema. As pessoas têm uma impressão que o vinho é algo muito caro. Eu vou te falar que a cerveja, para mim, é algo muito caro, né? Porque você precisa comprar muitas cervejas. E no caso do vinho, você pode comprar uma garrafa de vinhos. Existem vinhos nas prateleiras hoje do consumidor em torno dos seus R$30, R$40, que já são positivos. E aí você pode começar por varietais, degustar, como eu falei, anotar. Vai comer uma pizza com a família, vai comer uma pizza em casal. Pega um desses vinhos, acompanha a noite e anota o que gostou, o que não gostou e os porquês, né? E para quem quer começar a trabalhar, comece. Procura uma escola, né? Vai entender, vai estudar os vinhos. Restaurantes são uma ótima porta de entrada, as lojas também. O próprio trabalho te ensina muito, mas esse trabalho pode se tornar muito melhor se você estuda. Então, existem as associações de sommeliers, existem as escolas de ensino para o vinho e para a profissão que são bem positivas. Vale a pena pesquisar na internet. A minha recomendação é sempre a ABS, que é a Associação Brasileira de Sommeliers. Ela oferece cursos mais sucintos para o consumidor, por exemplo, que quer conhecer um pouco mais, mas é ela que oferece os cursos profissionais. Então, são cursos mais longos, e aí, claro, para quem está se dedicando à profissão, vale muito a pena se profissionalizar, porque é um mercado muito convidativo. Uau, que gostoso isso, e tenho certeza que essas suas dicas são importantes para que as pessoas possam começar a colocar na prática mesmo as suas paixões. Para quem quer te contratar, quais são as suas mídias sociais para que a pessoa possa te encontrar? Claro, olha, eu tenho 2 mídias sociais, a que eu mais uso, sou mais ativo é a particular, que é a Daniel Místico. Então, no Instagram, na verdade, em todas as redes sociais, Daniel Místico é o meu nome. Uma curiosidade, Místico é o meu sobrenome. Parece que é um trocadilho com a profissão, mas é @Daniel Místico no Instagram. Eu também tenho um Instagram profissional da empresa, que é o @Showmelier. E por telefone, talvez seja a forma mais rápida e mais assertiva, que é o prefixo 11 9 7682 5757. 11 9 7682 5757. Essas são as melhores formas de me encontrar, de me contratar o serviço da minha empresa e ter um sommelier por perto. Que gostoso, que conversa fantástica, Daniel. Que você continue levando alegria para muita gente nos seus eventos, levando conhecimento, levando degustação de alegria, né? Porque isso que é importante na vida, né? Quando você falou do dia que a pessoa teve, né? Essa sua sensibilidade, ela é extraordinária para que a gente possa entender melhor o outro. Então, continue sendo essa pessoa fantástica que você é. Obrigado pelas palavras, Cláudia. Eu acredito que esse seja o ponto alto da profissão de sommelier. Porque não é só o vinho, é a contemplação com ele, como a gente pode aproveitá-lo. E muitas vezes uma taça de espumante pode mudar o seu dia, um brinde pode mudar o seu dia para um ótimo dia. Então eu gosto muito disso na minha profissão. Muito obrigado pelas palavras, pela entrevista. Espero que as pessoas gostem, confio nos profissionais que estão chegando, que é algo muito bom, façam, invistam, e que o consumidor tenha um mercado mais maduro e mais pronto já nos próximos meses, para que tudo isso aconteça de uma maneira mais fluida e melhor para todos. Muito obrigado. Que gostoso! E para você que está nos ouvindo, manda esse vídeo, manda esse aviãozinho aí de informação para muita gente, porque eu tenho certeza que um brinde no final do dia vai mudar a vida de muita gente. Até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. Carreira e Suas Vozes. Sua jornada começa aqui.